Ô Ricardo, parece que a disputa moral entrou de vez na disputa presidencial, né? Nos últimos dias agora é a pauta religiosa, é a pauta da honestidade e proposta que é bom pro que vai ser o futuro do Brasil. Até agora, eu confesso para você que não vi. Exatamente, ficou muito claro que o segundo turno vai ter esse tom, né? Muito menos falar sobre como solucionar os problemas brasileiros, mas mais sobre como os candidatos pessoalmente se relacionam com os temas morais, né? A gente via isso já no primeiro turno em alguma medida e a gente vê isso ao longo da campanha eleitoral, né? Sobretudo por conta da campanha do presidente Jair Bolsonaro, que sempre teve um mote muito claro nisso, né? E agora a campanha de Lula tenta usar das mesmas ferramentas no segundo turno e praticamente monopoliza a discussão nesse tema. Se a gente for olhar nas redes sociais, sobretudo, nas peças que são produzidas, estão todas nessa linha, né? Principalmente na busca ali pelo voto evangélico para tentar diminuir um pouco a diferença que a gente tem de Bolsonaro para Lula no público evangélico. Não por acaso o Lula está gravando vídeo para dizer que é contra o aborto, para reconstruir aquela fala que ele faz, né? Em uma determinada entrevista dizendo que era a favor, né? Em outras ele tentou driblar o tema, como foi na entrevista que ele deu à Rádio Super, mas numa especificamente ele foi bem direto a favor e agora ele constrói esse vídeo para tentar rebater isso, né? E busca ali apoios junto ao público evangélico também, o número 2 da Igreja Universal, o ex-número 2 da Igreja Universal, Elisiane Gama, o próprio André Janones faz mira mais esse público evangélico, mais do que a discussão econômica que até então ele fazia, né? Marina Silva e tal, numa tentativa de buscar aí esse eleitorado evangélico e diminuir essa diferença que as pesquisas mostravam no primeiro turno é muito grande, né? Para o presidente Jair Bolsonaro e que certamente impediu uma vitória de Lula ainda no primeiro turno. Agora, Ricardo, as pessoas não estão cansadas, assim, dessas pautas que não discutem propostas, na verdade, e que de moral, na verdade, parece muito que não tem nada, né? Porque defende de um lado, mas ataca do outro, defende do outro lado. As pessoas não estão cansadas disso? Olha, deveriam estar, né, Thalita? Assim, eu acho, até porque há uma falta de conhecimento sobre o papel do presidente nessa história toda, né? Porque, assim, o presidente da República não decide sobre isso, quem decide é o Congresso, né? E, sobretudo, se a vitória for de Lula, com o Congresso à direita, que o Congresso realmente eleito esteve mais à direita, evidentemente o presidente não faria nada que mudaria, por exemplo, a legislação a respeito do aborto ou de outras questões ou de liberdade religiosa, né? Porque, como eu disse, essas decisões estão nas mãos do parlamento e há uma divisão muito grande. Por isso que a gente está há anos e anos com a mesma situação, né? E ainda tem o Supremo Tribunal Federal, que muitas vezes dá decisões também a respeito disso. Então o presidente faz pouco sobre isso. E isso, para mim, permite que as pessoas discutam outros assuntos, esses sim, que são definidos pelo presidente da República. Seja distribuição de orçamento, como é que o orçamento vai se distribuir, se vai ter responsabilidade fiscal, se não vai ter, qual é a proposta para reindustrializar o país, qual é a discussão ambiental que tem que ter, né? Se a gente tem que, aliar aí o meio ambiente com a questão do progresso e tal. Esses seriam os temas razoáveis para se discutir porque estão dentro da esfera de atuação do presidente da República. Mas isso não acontece e o que a gente viu, se a gente olha essa divisão de país, ela é muito clara, né? Então mostra que sim, esse tema ainda interessa as pessoas. Os partidos, eles trabalham com pesquisas internas que mostram isso e a gente não veria essa busca pela discussão moral no segundo turno se não houvesse ali pesquisas internas que mostram que isso sim tem feito muita diferença e tem feito cada vez mais diferença. Mas, de certa forma, é uma redução do que é importante efetivamente na política, né? Assim, é uma discussão rasa e que tem muito mais a ver com a vida pessoal de cada um, né? Com respeito que a gente tem que ter a posição de cada um do que propriamente com ações de governo e coisas que podem ser mudadas, né? Diferente, Lula ou Bolsonaro, nesse ponto, fará pouca diferença, né? É isso aí, e enquanto isso, a gente está prestes a entregar um cheque em branco para quem vencer as eleições, seja um lado ou seja outro. E quando eu digo que é um cheque em branco é porque não estamos discutindo efetivamente as propostas.